missão de anunciarmos o evangelho a toda criatura. Não foi isso que Jesus nos falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Texto base de Mateus 28. Então ele tem esse foco. Pregar o evangelho a toda criatura. Nós, como igreja, como Andaraí, como PIBA, nós entendemos que o carro-chefe, a forma pela qual fazemos isso, é através dos pequenos grupos multiplicadores. Onde nós temos ali um grupo dentro dos lares, dentro das casas, assim como era feito lá na igreja primitiva, e esses grupos começam a evangelizar as pessoas que conhecem. Por exemplo, eu estou na minha casa, eu tenho um amigo que não é cristão, eu não chamaria ele para vir à igreja, porque cria aquela resistência, mas eu chamo ele para ir à minha casa. Ele chega na minha casa, ali tem um bando de crente feliz, a gente compartilha a palavra, ora juntos, o Espírito Santo certamente vai tocar o coração dessa pessoa e ela pode vir a entregar a sua vida a Jesus, que é isso que nós temos como objetivo. Então, é basicamente isso que funciona dentro do pequeno grupo multiplicador. A intenção é orarmos por pessoas do nosso ciclo de amizade ou familiares que não conhecem a Cristo, para que elas conheçam a Cristo através desse pequeno grupo multiplicador. Existem inclusive pesquisas da Junta de Missões Nacionais que nos mostram que a maioria das pessoas que se convertem ao Evangelho se convertem através da boca de parentes ou amigos. Ou seja, é a grande maioria mesmo, mais da metade. Isso nos indica que as pessoas elas tendem a ouvir aqueles que são mais próximos. Por isso o pequeno grupo multiplicador é fantástico, né? Porque você que conhece a Cristo vai até uma pessoa que você conhece e apresenta Cristo a essa pessoa, e o coração dela vai estar bem mais receptivo a isso. Porque é óbvio, ela gosta de você, ela te ama, e ela sabe que você quer o bem dela. Não estaria apresentando algo ruim para ela. Dentro desse contexto de evangelização, nós temos também uma outra ação enquanto ministério, que é a evangelização pessoal. É o que nós fazemos na rua, por exemplo. Juntamos aqui uma turma boa de crente que ama o Senhor, de cristãos, e saímos na rua evangelizando, né? É aquele contato mais pessoal, pessoas que você não conhece, alguém que você está vendo na rua. Nós também estamos iniciando algumas ações nesse sentido. Tivemos mês passado, por exemplo, a manhã do ID. Teve uma turma aqui, umas 15 pessoas. Nós fomos na rua, entregamos alguns balões. Nesses balões tinham texto bíblico, tinha também os horários da nossa igreja. Então essa também é uma ação de pregar o evangelho, né? Evangelização pessoal. Essas duas ações principais, elas estão dentro desse foco, evangelizar. É como a igreja instrui aos membros que eles devem evangelizar. Só que existe também uma outra ponte, uma outra ponta desse ministério, porque ele é de evangelização discipuladora. O discipulado, o que é? O discipulado nada mais é que fazer discípulos, né? E de fazer discípulos, formando nesses novos discípulos o caráter de Cristo. O grande foco da fé cristã é que nós sejamos imitadores de Cristo. Concorda com isso? Então, quando pessoas chegam ao Evangelho, elas ainda não têm o caráter de Cristo transformado nelas. Elas ainda estão bebezinhos na fé. Então é necessário que crentes mais maduros, eles formem esse Cristo dentro dessa pessoa. É o crente que forma? Não, é o próprio Cristo, né? É o Espírito Santo de Deus que capacita, é o Espírito Santo de Deus que transforma, é o Espírito Santo de Deus também que forma. Porém, um cristão maduro, ele facilita, ele é um facilitador, ele aponta caminhos, ele aconselha, ele exorta, né? Puxa a orelha quando necessário.
é alguém que de fato vai caminhar com você ao longo da sua caminhada, né? Ao longo da sua trajetória, até para sempre, né? É claro que vai chegar um momento em que esse relacionamento ele não vai ser necessário o tempo inteiro, encontros, porque a pessoa atingiu uma maturidade, atingiu uma consciência de quem é Cristo, formou Cristo dentro de si. Essa pessoa, então, ela não precisa ficar sendo discipulada o tempo todo. Claro que ela continuará sendo acompanhada, mas agora ela se tornou um novo discipulador. Ela vai formar Cristo em outra pessoa, né? Em outro novo convertido. Esse é o caminho. Foi assim que Jesus fez com os discípulos, não é verdade? Jesus caminhou intimamente próximo dos discípulos durante 3 anos. Ali os discípulos erraram, ali os discípulos se equivocaram, ali os discípulos puderam falar coisas que não tinham nada a ver com o evangelho e foram corrigidos. Ali eles foram aconselhados por Jesus. E nessa caminhada de 3 anos, o caráter desses discípulos ia sendo aperfeiçoado a partir do caráter de Cristo. Essa é a fé cristã, é assim que acontece. Dentro da fé, isso são conceitos teológicos, bíblicos, existem 2 grandes momentos que têm a ver com essa transformação de caráter. O primeiro é a conversão, né? Nós tivemos um congresso da juventude aqui no mês de agosto que nós pensamos sobre isso, a metanoia. O que é metanoia? É a mudança imediata de posição. Eu estou andando para cá e algo me promove uma metanoia. Então eu mudo completamente o caminho. Eu começo a andar para cá. Esse é o primeiro processo de encontro com Cristo. Eu conheço a Cristo e ele muda o caminho que eu estava andando. Ele muda. Ele transforma a minha mente. Isso basta? Não. Isso é uma mudança de direção. Só que a pessoa, às vezes, ela está o quê? Ainda está inexperiente, não sabe o que é o evangelho, não sabe enfrentar ainda os seus problemas. Nós somos seres humanos, pecadores, falhos. Os seus problemas ainda, os seus pecados ainda te consomem muito, seu pecado de estimação. Então a pessoa deveria ir por esse caminho, mas ela entorta para cá, ela entorta para lá, ela tende a voltar para cá, o velho homem. E aí o que o discipulador faz? Ajuda essa pessoa a se manter nesse caminho, no alvo, que é Cristo, como diz a palavra dele. Que processo é esse? Santificação. É o processo de se manter no caminho, formando em você um caráter santo. Lembra que Jesus falou? Sede santos, porque eu sou santo. Então, depois da conversão, tem um processo de santificação. Um processo onde você olha para Cristo e você tenta formar Cristo em você. Você exercita para ser semelhante a Cristo, imitador de Cristo. Já pensou fazer isso sozinho? Opa, agora eu vou entrar no processo de santificação e eu vou andar nesse caminho. Sozinho é muito complicado, não é verdade? É necessário que nós tenhamos alguém que possa nos ajudar nessa caminhada, que possa, alguém mais experiente, alguém que já passou por essas questões que nós passamos um dia, e essas pessoas vão nos direcionar. Estou falando aqui com os irmãos que estão no templo, também com os que estão na internet. Nós podemos, queridos, estar em 2 posições. A primeira, alguém que necessita de discipulado, né? Que ainda não tem condição de discipular, porque talvez passou pelo processo de metanoia, mas não iniciou o processo de santificação. Ou nós temos outro grupo, que é o grupo que necessita de ser discipulado, porque nós sempre necessitaremos de alguém para caminhar com a gente, mas que já está em condição de discipular. Porque no evangelho é assim que acontece. Jesus discipula os discípulos, e o que acontece depois? Os discípulos fazem novos discípulos e discipulam esses novos discípulos.
E o que acontece depois? Esses novos discípulos fazem novos discípulos, né? E discipulam esses novos discípulos. Graças a esse processo de discipulado, de multiplicação de discípulos, que nós estamos aqui hoje. Vamos parar para pensar. O evangelho não era daqui, não é desse ambiente do Ocidente, de onde nós, do Brasil, por exemplo. Cristo não nasceu no Brasil, ou nasceu? Ele nasceu em Nazaré, longe a benção daqui. Os discípulos também eram lá do norte. O evangelho começou lá. Se eles não tivessem exercido esse ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e ensinando essas criaturas a obedecerem a Cristo, o evangelho teria chegado até nós? Não. Chegou porque eles multiplicaram discípulos. E nós somos fruto dessa multiplicação, né? Então nós hoje somos os discípulos de Cristo, assim como eram os apóstolos. E hoje a responsabilidade de multiplicação, ela é nossa, né? Então todo discípulo, ele foi chamado para fazer discípulo. Ah, pastor Gabriel, mas eu venho à igreja todo dia, basta? Não basta. Ah, pastor Gabriel, mas eu canto no louvor e muito legal, eu ensaio e canto, basta? Não basta. Ah, pastor Gabriel, mas eu cozinho, basta? Não basta. Você tem que entender que tudo que você faz tem que ter como objetivo fazer discípulos. É óbvio que dá para cantar no louvor, no ministério de louvor da igreja, com a mente transformada, com o objetivo de fazer discípulos. Aí sim está no caminho certo. Mas não é só cantar por cantar. O objetivo tem que ser fazer discípulos. Eu tenho esse material aí, gente, que é um material da Junta de Missões Nacionais. Um material muito bom. A gente tem muita coisa sobre isso que a Junta, a própria convenção, disponibiliza para as igrejas batistas, que nos ajudam muito a pensar sobre essa temática. Hoje nós vamos iniciar a pensar sobre isso. É claro que nós não vamos esgotar o assunto, nós não vamos acabar toda a reflexão sobre relacionamento discipulador, muito pelo contrário, nós vamos iniciar. É fundamental que nós comecemos a pensar sobre isso novamente como igreja. Nós temos feito isso mensalmente, né, todo quarto domingo, e nós faremos hoje mais uma vez, à medida que o tempo nos permitir. Olha só, essa visão de evangelização discipuladora, que eu acabei de explicar para vocês, que tem esses dois grandes focos, evangelizar e discipular, né, cuidado e formação de Cristo nas pessoas, ele tem um nome dentro da Convenção Batista Brasileira, que é Igreja Multiplicadora. Ou seja, olha que informação importante, essa não é uma visão da PIBA. É porque eu acho que não... Eu posso usar outro? Ali, né? Tá. Me ajuda. É bom usar o microfone, porque senão nem os irmãos aqui escutam e não, nem da transmissão, né? A gente tem que ter esse cuidado. Pode falar. Bom dia. Na minha humilde opinião, né? Porque o pastor Rodrigo, olha, o pastor Guilherme fala, é mais do que certo. Mas nós devemos acompanhar até sempre aquele que um dia nós discipulamos, porque as tribulações virão, nós somos pecadores, né? Então, nós somos fracos. Então, eu creio que o alimento também vem daquele que um dia me discipulou, né? Aquele que um dia sentou perto de mim, muitas vezes enxugou minhas lágrimas. Então, nos cabe, como discipuladores, intercessores, né? Acompanhar aquele que sofre, aquele que precisa da nossa mão, do nosso abraço, né? E uma delas acabou de chegar, a Cleonice,
né? Porque muitas vezes eu chorei e muitas vezes ela enxugou minhas lágrimas. Então, ser discipuladora, ser intercessora, é ter muito, muito amor no coração. Bom dia. Amém. A irmã ficou até um pouco emocionada e isso nos emociona realmente. Você ter a condição de ter alguém que caminha contigo. E, queridos, eu acho que a irmã conseguiu expressar isso na fala dela. O discipulado não é uma tarefa religiosa, né? Eu tenho que obrigatoriamente, por exemplo, na quarta-feira, 5 da tarde, encontrar uma pessoa ali, falar umas palavras bíblicas para ela, porque eu sou mais esperto que ela, então eu vou falar umas palavras bíblicas para ela, e ali ela tem que assimilar e ir embora. Não é isso. O discipulado é acompanhar alguém, é dar a sua vida em amor, por amor a alguém. Não foi isso que Jesus fez? Ele não levou em consideração que era Deus, não se importou com isso, se esvaziou, ficou em forma humana, veio à terra e se entregou, morreu. Morreu por nós. E o que ele pede que nós façamos? O mesmo. Morra pelos outros. Ou seja, o que é morrer pelos outros? É viver pelos outros. É não ter a sua vida como preciosa para si. Não é mais a minha vida que importa, os meus desejos, as minhas vontades. É a missão que Jesus me deu. Então, Jesus amou o outro e me ensinou que para amá-lo, eu amo também o outro. É amando o outro que eu amo a Cristo. Então, o discipulado é isso, é amor, é entrega de vida, é responsabilidade, é carinho. A irmã se emociona, certamente, por quê? Porque ela viu que pessoas na caminhada dela amaram. Ela se sentiu amada, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu fortalecida porque outro se colocou na posição de suporte na vida dela. E é o que o texto bíblico diz, né? Suportai-vos em amor. Ou seja, sejam suportes um do outro em amor. Então, discipulado é realmente isso. Quando eu digo que o relacionamento ele muda um pouco, é em que sentido? Por exemplo, eu pego para discipular um novo convertido, alguém que está chegando agora na fé. Essa pessoa, vamos usar essa analogia, ela é um bebezinho na fé, não é? Bebezinho, a gente dá feijoada? Não dá. Bebezinho, a gente deixa sentado no sofá, deitado no sofá, prepara a comida, deixa no fogão e fala assim, ó, pode ir lá, tá no fogão, só comer. Não acontece isso. Bebezinho precisa de cuidados mais próximos, mais específicos, constantes. É muito comum uma mãe, principalmente no início, mãe geralmente faz isso o tempo inteiro, mas no início, nem pensar em si mais, só pensa no bebezinho, vive em função do bebezinho, né? Já acorda pensando no bebezinho, ou nem dorme pensando no bebezinho. É assim na fé também. O novo convertido, ele vai precisar de um acompanhamento mais próximo, o tempo inteiro, aquela questão, uma atenção maior. À medida que esse discipulando, ele forma o caráter de Cristo em si, a forma como é feito muda. Se antes era necessário nós nos encontrarmos, sei lá, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, agora já não é mais. Agora talvez encontrar 1 vez a cada 15 dias, encontrar uma vez por mês. Percebe? Então o discipulado, ele é eterno, ele é para sempre. É como ela falou. Essas pessoas que a discipularam, que a discipulou, ela tem certeza que ela pode contar com essas pessoas para sempre. Ela pode não se encontrar com a pessoa semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas quando ela precisar, ela pode ir até essas pessoas. O discipulado ele continua, né? Mas existem essas fases de maturidade. Quando eu já atingi uma certa maturidade, eu formei Cristo em mim e agora sou eu o discipulador de outra pessoa, né? Essa multiplicação que nós falávamos anteriormente. Enfim, igreja multiplicadora.
como eu ia falando, igreja multiplicadora não é uma visão da PIBA. Não é a visão do pastor Osíris, pastor Gabriel, pastor Rodrigo, da irmã Cris, que é líder do Ministério de Intercessão. Não é. É uma visão do Senhor Jesus, né? E esse nome específico é da Convenção Batista Brasileira. Essa é a orientação da convenção para todas as igrejas batistas no território nacional. Ou seja, é uma visão ampla. A nossa convenção, a denominação batista, entende que essa é a melhor forma de exercermos a grande comissão, exercermos Mateus 28, exercermos o ministério de evangelização discipuladora. Então não é uma visão apenas nossa, ela está realmente abarcando todo o território nacional. E o que é essa visão? Igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada com princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão que se encontra em Mateus capítulo 28. Como vocês já conhecem, eu não vou ler aqui. Olha que interessante, gente. Saber versus fazer. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos. Será que algum cristão nunca ouviu falar isso? Que o chamado é fazer discípulos? Eu acho que não, né? Quando nós nos convertemos, quando nós adentramos a PIBA, por exemplo, vamos para a classe de novos membros. Nem membro da igreja eu sou ainda. Qual é a primeira aula do pastor Osíris? Plano de salvação. No plano de salvação, ele já fala ali mesmo, no finalzinho, que aquilo que a pessoa recebeu, outros irão receber também. Através de quem? Através dos discípulos que estavam recebendo naquele momento. Ou seja, eu recebi a salvação e agora, imediatamente, eu sou responsável a levar essa mensagem de salvação a outros. Então, a responsabilidade como cristãos que temos, ela é anunciada o tempo inteiro, né? Todo quarto domingo tem o culto da evangelização discipuladora, temos a CBD. Além do quarto domingo, isso é anunciado o tempo inteiro na igreja. Então, saber que temos que fazer discípulos, todos nós sabemos. Porém, entre o saber, esse saber, e fazer, há uma enorme diferença. Poucos membros de nossas igrejas podem dizer que já produziram um novo discípulo ou que atualmente estão no processo de produzir um. Queridos, isso tem que chamar nossa atenção. Sabe por quê? Porque é uma realidade certamente nacional. Esse é um material que é disponibilizado para todas as igrejas batistas a nível nacional. Não é a nível Rio de Janeiro, não é a nível Andaraí, não é a nível PIBA. Não é um material que foi feito para PIBA. Foi feito para todas as igrejas batistas no Brasil. Se esse material ele foi preparado e quem preparou esse material afirma isso aqui, é porque provavelmente essa é uma realidade dentro da Igreja Batista Brasileira. As pessoas sabem o que tem como missão, sabem que a missão delas é fazer discípulos, sabem que esse é o chamado que Deus deu a elas, mas não executam, não fazem, não produzem. E aqui tem duas provocações, né? Poucos membros de igrejas podem dizer que já produziram um discípulo ou que estão no processo de produzir um discípulo. Esse processo que eu contei aqui de discipulado, de acompanhar alguém, de estar continuamente com uma pessoa, de apresentar o evangelho a ela, de aconselhá-la nas dúvidas dela em relação ao evangelho e como deve viver a sua vida à luz desse evangelho. Na hora da pessoa errar e você ter no Espírito Santo, em amor, a condição de corrigir essa pessoa.
quantas pessoas fazem isso dentro das nossas igrejas? Eu acho que nós temos que olhar para nós mesmos. Nós já fizemos isso? Nós já acompanhamos alguém? Nós já semanalmente nos encontramos com alguém? Ou nós estamos fazendo isso nesse momento? Ou mais, não estamos fazendo, mas nós estamos pensando em fazer isso? Porque eu acho que essa tem que ser 3 perguntas que nós temos que nos fazer o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se não fazemos, temos que pensar em fazer. O grande problema, por isso que esse slide foi construído por essa pessoa que o construiu, na Junta de Missões. O grande problema da nossa igreja hoje é que ela é uma igreja teoricamente muito preparada. Muito preparada. Mas ela é uma igreja que na prática nada acontece. Em relação à teoria, nós somos especialistas. Agora, quando isso tem que ir para a prática, nada acontece. Então, Cristo, ele não veio para ensinar a teoria do Evangelho. Ele veio para ensinar a prática do Evangelho. A teoria do Evangelho é cultivada justamente na prática do Evangelho. O Evangelho é prática. Então não adianta nada vir à igreja ouvir o Evangelho. Não adianta nada ler a Bíblia para entender o Evangelho. Se na minha vida eu não pratico aquilo que escuto e aquilo que leio. O ponto-chave, o ponto final, o foco final é fazer e não saber. O pastor Osíris até fala isso e muito bem, né? O que adianta ser especialista em Bíblia e não ganhar uma alma para Jesus? Aí chega no céu, encontra lá apóstolo Paulo com aquele caminhão de almas, né? Abraçando aquele monte de gente que ele conquistou, que ele pregou o Evangelho e aquela coisa toda. Aí você chega lá. Ô, meu irmão Gabriel, tudo bem? Que bom tê-lo aqui. E aí, como é que foi seu trabalho lá? Ó, a alma eu não ganhei, não. Em compensação, em Bíblia eu sou fera. Eu li a Bíblia 70 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Depois eu já tinha lido de Gênesis a Apocalipse. Comecei a ler de Apocalipse a Gênesis, o contrário. Ler Bíblia, eu leio que é uma beleza. Eu sou o cara em Bíblia. Eu tinha um negócio lá na minha igreja, esgrima bíblica, eu rapidinho achava. Sou campeão andaraiense. Quem é do Andaraí é o quê? Nem sei, né? Andaraiense de Bíblia. Sou campeão. Aí o apóstolo Paulo, é? Aí Jesus, foi isso que você fez? Não é essa a nossa missão, né, queridos? É claro que a Bíblia é o manual, é a palavra de Deus que vai nos instruir para quê? Para a prática. Para exercer o que está escrito ali. Não para saber ou para ser alguém com conhecimento admirável. Então, o fazer é o que realmente importa. Outro problema que nós temos dentro dessa realidade nacional, eu quero que vocês não percam de vista essa dimensão. Isso que está sendo falado, gente, não é um problema do Andaraí. Andaraí não é o patinho feio. Não, isso é um problema nacional. As igrejas, membros de igrejas, não estão ainda engajadas na missão de ir por todo mundo e fazer discípulos, né? Pregando o Evangelho e ensinando a obedecer. Uma das razões é aquela: sabemos, mas não executamos. Somos ótimos teóricos, mas não praticamos. E outra razão é a falta de exemplo, a falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. Eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos que não estava em minha mente, tá? Mas começou a estar, foi no último domingo, último quarto domingo que nós tivemos esse momento,
né, do Ministério de Evangelização Discipuladora. Foi a irmã Luzia. Ela chegou para mim e falou assim: pastor, as pessoas, eu acho que algumas pessoas não sabem o que é discipulado. Nós falamos de discipulado, tem aí o culto que fala sobre discipulado, nós pregamos sobre discipulado, mas tem muita gente que não sabe o que é discipulado. Olha, eu vou falar uma coisa, isso nunca passou na minha mente. Por quê? Porque parece meio fácil, né? Parece meio óbvio, parece, mas na verdade não é. Às vezes as pessoas elas estão acanhadas, estão tímidas, estão, né? E escutam uma palavra, não procuram se aprofundar nela, a pessoa não sabe, mas aquilo também não provocou-a a ponto de querer saber mais. E aí fica aquele negócio, discipulado, mas o que é isso? Ou tem uma noção do que é, mas ainda não tem profundamente aquilo, a consciência do que é. E aí ela falou, é necessário que a gente, ela falou para mim, necessário que a gente volte uma casa e explique continuamente o que é discipulado. Foi o que eu tentei fazer aqui no início da nossa conversa, não foi? Eu falei basicamente o que é evangelização, o que é evangelizar e o que é discipulado, o que é discipular. Isso vai ser contínuo. Por mais que pareça repetitivo, né? É fundamental que as pessoas assimilem essa questão, esse ministério, o que isso significa, o que isso representa, o que eu tenho que fazer, porque isso é um problema. As pessoas realmente não falam. Agora, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pelo falar, a primeira igreja do Batista no Andaraí, ela tem um compromisso, ela vai falar. Muito. Esse é um desejo do pastor Osíris, inclusive. Agora, é fundamental que os membros da igreja ouçam. É fundamental que, ouvindo, permitam que essa mensagem entre no coração delas e assim se sintam vocacionados para ser discípulo que faz discípulo. Ali são algumas, tem a ver com o que nós falamos, né? As pessoas elas têm ideias vagas em relação ao discipulado. Agora eu vou falar uma coisa. Se você é uma pessoa, isso serve para quem está aqui no templo e para quem serve também para quem está na internet conosco nesse momento. Se você é uma pessoa que ainda não sabe o que é discipulado, o que isso significa, quais são as implicações disso na vida prática, qual a importância disso, queridos, você precisa ser discipulado. Você precisa ser discipulado. Não adianta você vir à igreja uma vez na semana, porque você vai chegar aqui, vai ouvir uma palavra, que é uma palavra específica, que não está em diálogo com os seus problemas, que não está em diálogo com a sua necessidade, que não está em diálogo com a sua vida, porque a mensagem ela é para uma multidão de pessoas, e talvez o fruto que deve gerar em você através do Espírito Santo não vai acontecer, ou vai acontecer muito lentamente. O processo de discipulado ele é muito mais rápido. Por quê? Porque um discípulo de Cristo está contigo, está ouvindo a sua demanda, está ouvindo as suas necessidades, está ouvindo as suas mazelas, e assim, à luz de quem você é, usando o texto bíblico, ele transforma esse quem você é em imitador de Cristo, né? O Espírito Santo faz isso, claro, com a ajuda de um discipulador. Então, se você não conhece, se você se sente despreparado para discipular, está na hora de você ser discipulado. Está na hora de você ser discipulado. Tem que estar aberto a isso. E no próprio discipulado você vai aprender o que é discipulado. O que é discipular. Qual a implicação que isso tem na nossa vida, né? Isso é fundamental. Dá esse novo passo. O que significa fazer discípulos? Discípulos segundo quem nos mandou fazê-los. Ou seja, discípulos
a partir da definição de Jesus Cristo, né? Porque hoje nós temos diversas definições de discípulo, não é verdade? Principalmente nessa era digital da internet. A gente ouve cada coisa, mas o que é ser discípulo? Ouvindo a definição na boca do próprio Cristo. Essa é a grande questão. Jesus nunca estabeleceu um ponto corte em relação a quê? A evangelização e o discipulado. Lembra que nós definimos aqui o que é, no iniciozinho, evangelização, evangelizar e discipulado, discipular. E eu falei que elas estão dentro da área evangelização discipuladora. E eu defini que tem esses dois grandes focos. Porém, eles não são separados. Eles estão juntos. Eles são a mesma missão. Nós separamos a fim de sermos didáticos, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma missão, é a mesma tarefa. É cumprir a grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer. É isso. Ou seja, é ir, é batizar, é ensinar, é ir, é batizar, é ensinar e nisso fazer discípulos. Essa é a tarefa. Primeiro passo qual é? Ir. Não tem como batizar se eu não for, certo? Qual o segundo passo? É ensinar. Ou batizar. Isso aí, às vezes, acontece contrário, né? Primeiro eu ensino, depois batizo. Às vezes acontece o contrário. Primeiro batizo, depois ensino. Eu já vi os dois processos acontecendo. Mas no final, o resultado é o mesmo. Discípulos. E esses discípulos farão novos discípulos. Ah, pastor Gabriel, então você está dizendo que o ministério de evangelização discipuladora, evangelizar e discipular, é, na verdade, facetas da mesma missão, facetas da mesma moeda? Exatamente isso. É a mesma coisa, só que com nuances diferentes. Sim? Só um minuto. Para todo mundo ouvir, tem a transmissão? É porque não sai na transmissão. Como você falou, realmente evangelização e discipulado estão ligados, não é? Mas a evangelização, ela é o primeiro passo, né? É o confronto, não é? Então, quando eu vou evangelizar, eu vou fazer o confronto com aquele que não tem o conhecimento do evangelho, né? E depois vem a complementação, que é o acompanhamento, que é o discipulado, né? Mas o primeiro impacto, né, é a evangelização, né? É o que nós temos, como você colocou, nós temos que estar preparados, né? Mas essa preparação, ao mesmo tempo, ela é automática, né? Ninguém prepara ninguém para ser evangelista. O evangelismo, ele vem através do primeiro contato que você tem com uma pessoa que não conhece o evangelho e você entrega aquilo para ela que foi bom para você, que é a novidade, né? O evangelho é a novidade. É algo que aconteceu na sua vida, transformou a sua vida. O que você quer que transforme a vida do seu amigo, do seu vizinho, do seu parente, não é? E depois disso vem o acompanhamento, né? Que, como você colocou, é o discipulado. Não é isso? Vamos trocar isso aí em miúdos. Tá com problema? Vamos lá. Muito boa a colocação do irmão. A evangelização é primeiro que o discipulado, primeira coisa. Sim e não. Por que sim e não? Pense comigo. Eu estou no PGM, né? PGM, ele quer evangelizar, concorda? Ele quer que pessoas vão para casas e ali escutem a mensagem do evangelho e ali se convertam a esse evangelho, creiam nesse evangelho, não é isso? Evangelização, isso é evangelização. Porém, como que funciona esse processo? Eu chego para a pessoa e falo assim, tem um negócio lá em casa e... seguinte, vai lá. Aí fico lá esperando. Não falo, não é assim. Existe, antes da pessoa até mesmo se converter, já um processo de discipulado.
Por quê? Porque eu intencionalmente estou conversando com essa pessoa. Por quê? Porque ela é alguém próximo de mim. Ela como eu vou dizer, um amigo ou um familiar. Esse contato próximo, ele já é discipulado. Eu estou ali, eu estou mostrando meu caráter que foi transformado. Eu estou mostrando que eu sou um imitador de Cristo. Ali eu falo alguma coisa para ela, ali eu aconselho. Às vezes ela não se converteu, ela não... Percebe? Então, ao mesmo passo que isso é discipulado, isso também é evangelização. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, são coisas muito próximas. O discipulado, ele não é quando eu oficializo na igreja. Agora o pastor Gabriel, ele sabe que existe um discipulado, e eu estou discipulando uma pessoa. Não. Talvez você esteja discipulando alguém que eu não faço ideia. Que você começou um trabalho com essa pessoa, de ensino da palavra, de pontuar quem Cristo é. Ah, pastor, mas isso não parece evangelização? Pois é, são as duas coisas. Percebem? Ao passo que é evangelização, é anúncio do evangelho, é também discipulado. Por quê? Porque essa pessoa vai ser cuidada por você. Você está cuidando dela, você não só está anunciando o evangelho. Você não está só falando de Jesus, você está se preocupando, você está orando. Se for necessário sair de madrugada, pegar ela e levar no hospital, você vai levar. Isso já é, em certa medida, um processo de discipulado, percebe? Por isso que a fala do irmão é fundamental, é verdadeira, mas nós temos que ter essa dimensão. O discipulado, ele não é só aquela tarefa que começa no momento que a pessoa se converte. Opa, agora ela precisa de alguém para andar com ela. Não é só isso. O discipulado é qualquer acompanhamento que tenha a intenção de transformar Cristo na pessoa. Certo? Talvez ela não se converteu ainda, mas eu já comecei um trabalho de discipulado com ela. Ela nem sabe disso, mas eu já comecei. Eu posso citar aqui, gente, na igreja, isso está acontecendo. Gente que não é membro da igreja, que não conheceu o Senhor Jesus ainda, mas já está sendo discipulada. Não vem nem na nossa igreja ainda, mas já está sendo discipulada. Porque tem irmãos nossos que estão semanalmente se encontrando com ela, orando por ela. Aí vai jogar um futebol, aí sai do futebol, discipulado. Já está até lendo a Bíblia juntos, orando juntos. Isso é evangelização, não é? Mas também é discipulado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é, as duas coisas são praticamente a mesma coisa. Porque não dá para confundir? Dá para a gente pensar assim, pastor Gabriel, mas isso parece evangelização. Sim, verdade. Mas também não parece discipulado? São coisas muito próximas. No todo, o que isso significa? Fazer discípulo. E ensinar, não ensinar porque não sou eu que ensino, mas cooperar para o trabalho dela se tornar alguém semelhante a Cristo. O que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é o ID? Ensinar, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando ao quê? A obedecer. Como que eu ensino alguém a obedecer? Obedecendo. Como que eu ensino alguém a ser igual a Cristo? Sendo igual a Cristo. Então, realmente, não somos nós que fazemos, mas nós somos responsáveis. Por quê? Porque quem somos faz parte da cooperação do que o Espírito Santo de Deus vai fazer. O Espírito Santo de Deus, ele não precisa de nós. Isso é claro na Bíblia. Ele não precisa. Se vocês não falarem, as pedras clamarão. Porém, falem. Ou seja, ele não precisa, mas ele quer nos usar. Ele é muito maior que cada um de nós, mas mesmo sendo maior do que cada um de nós, ele quer nos usar. Ou seja, não precisa, mas quer. Ele poderia converter o mundo inteiro com o poder que ele tem, mas não fez. Ele disse, vá você, pregue. E você pregando, eles vão ouvir. E ouvindo, o Espírito Santo vai tocar, eles vão se converter. Então é isso. Então assim, o irmão tem razão, mas acaba que os dois processos, eles estão muito próximos. A gente não pode, isso é perigoso, por isso que eu estou complementando. A gente não pode ter uma posição passiva. Em que sentido? Eu sou membro da igreja, pastor Gabriel, ele está falando do ministério de evangelização e discipulado.
eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar sentado, e aí vai vir alguém para a igreja, né? Porque é o Espírito Santo que faz. Então eu vou deixar o Espírito Santo tocar no coração da pessoa, ela vai vir, ela vai se converter, e aí quando ela se converter, eu começo o cuidado, eu começo o discipulado. Não é assim. O processo de discipulado também está implicado nele o processo de evangelização, né? Também. É o que a junta vai dizer. Antes de um RD, ou seja, do relacionamento discipulador, tem o RI, que é o quê? O relacionamento intencional. Eu me relaciono intencionalmente e depois que se concretiza o RD oficialmente, né? Mas ele, na verdade, já começou no RI. Quando eu me relaciono intencionalmente com alguém, formando Cristo nessa pessoa. Pode falar. Quer falar, né? Está desligado. Microfone. Pode falar. Oi. Oi. Eu falo um pouquinho com a experiência que eu vivia. Eu, quando entrei aqui, eu tive as duas coisas juntas, na verdade. Porque eu passei praticamente 3 turmas do batismo. Na primeira vez, eu não tive o desejo de me batizar. Na segunda, não tive o desejo de me batizar. E só tive no terceiro. E foi graças ao discipulado que eu tive esse desejo da terceira vez. Porque, na verdade, eu tinha um desejo no meu coração de esclarecer algumas dúvidas, alguns desejos de, tipo assim, conhecer o que eu não conhecia. Então, essas dúvidas, essas coisas que fechavam meus olhos para Cristo, só se abriram exatamente com o discipulado. E só depois de 3 passagens na turma dos novos membros é que eu aceitei Cristo e fui batizada. Então, o discipulado, para mim, foi muito importante para eu crer e ter a certeza do que eu queria. Porque o evangelismo aconteceu. Meu marido me evangelizava dentro de casa. Aqui na igreja as pessoas, de certa forma, falavam. Mas isso daí não foi o que me atraiu, de certa forma, a encontrar a Cristo. Mas, sim, quando começou a discipular, eu comecei a entender quem era Cristo. Então, o discipulado e o evangelismo, para mim, andam juntos, sim. E eu vejo o discipulado como uma coisa muito importante para a grande maioria das pessoas se batizarem com conscientização. Porque muitas vezes você está indo porque você... eu quero buscar uma ajuda, eu quero ser igual a você, mas, tipo assim, eu não sei nem por que eu estou indo. Entendeu? Mas quando você começa a ser discipulado, um pouquinho que seja, tem aquele despertamento e você realmente faz isso com toda certeza. Então, para mim, o discipulado é muito importante junto com o evangelismo. E isso ocorre, sim. É verdade. Tá vendo? É um testemunho que comprova o que a gente está falando. Assim, gente, uma coisa é fato. E é importante que nós tenhamos isso em mente. O processo, ele não é padronizado. Nós somos um Deus padronizado que age de forma A. Não. Ele age de forma A, ele age de forma B. Pode acontecer o seguinte, o cara está passando ali na igreja, já aconteceu, inclusive. Está passando ali na igreja, ali na frente, o Espírito Santo toca o coração dele, ele entra, se converte. Nunca ouviu a mensagem, ninguém falou nada para ele. O Espírito Santo tocou, converteu. A gente vai começar a evangelização? Não, a gente vai começar o quê? Discipulado. Direto, né? Opa, você chegou, meu irmão, você conheceu a Cristo. Agora vamos caminhar? Vamos formar Cristo, né? Claro, com a ajuda do Espírito Santo. Pode acontecer. Mas isso é o quê? É exceção. Nós não vamos contar com isso. Nós temos que estar preparados para trabalhar todo o processo, né? E isso, gente, é muito importante. Por exemplo, ontem eu estava em discipulado. Nós estamos treinando um discipulado em grupo. Porque nós temos poucos discipuladores e muita gente para ser discipulado. Então foi uma estratégia que nós montamos. Pô, se tem pouco discipulador e muita gente para ser discipulado, vamos discipular em grupo. Vai ser o jeito. Aí a gente está fazendo um projeto piloto. Está tendo 2 grupos de discipulado. Não é evangelização, tá? Não é isso. É grupo fechado que chega ali e discipula.
Um ajuda o outro. Queridos, a gente ficou até 11h30 da noite. Começamos 8h, ficamos até 11h30 ontem, nesse discipulado. E nós começamos o discipulado com cristãos teoricamente maduros. Por quê? Porque é um teste, né? Nós não íamos começar um teste com novos convertidos, óbvio. Vamos começar entre nós mesmos, para a gente experimentar. São pessoas que estão na caminhada cristã há um bom tempo, tá? Eu faço parte desse grupo, Renato Ormon faz parte desse grupo, cara que já fez teologia, tem vocação pastoral. O João faz parte desse grupo, é um cara que já fez até missões no sertão. Olha só, pessoas que têm uma certa experiência na vida cristã. O Léo da Genaína, que toca baixo aqui no Ministério de Louvor, e o Jonatas, irmão do Rodrigo, que também toca aqui no Louvor, toca violão. E também o Rodrigo, que é seminarista da nossa igreja. Ou seja, pessoas que têm uma caminhada, né? São pessoas preparadas para serem discipuladores. Nós estamos fazendo esse teste. Sabe o que foi incrível? Nós estamos nisso já há uns 4 meses, fazendo isso. Ontem nós estávamos voltando, né? Porque não foi aqui na igreja, era de noite. E unanimemente, são pessoas que estão na igreja há muito tempo. Eu, gente, estou na igreja há 28 anos, desde que nasci. Unanimemente, todos falaram o seguinte: eu nunca fui discipulado. Olha isso. Eu nunca fui discipulado. Isso que a gente está vivendo, eu nunca vivi. Um ambiente de você partilhar suas dores, partilhar suas mazelas, ter alguém semanalmente orando por você, ter alguém semanalmente lendo a Bíblia junto com você. Já estudei teologia, para que eu vou ter alguém lendo a Bíblia comigo? Tem sido fantástico. Percebem? 28 anos depois, eu estou experimentando um negócio que eu não experimentei, que é poderosíssimo. Então, nós temos essa deficiência na igreja. Nós não exercemos isso, nós precisamos exercer isso. É fundamental realmente. Queridos, o tempo ele é curto, né? A hora passou, eu nem vi. Eu tenho essa questão, a hora comigo é um problema sério. Enfim, já são 10h10, nós vamos estar orando, né? Encerrando esse momento. O objetivo aqui é despertar isso no coração dos irmãos, né? Que vocês entendam a importância, que vocês se sintam chamados para isso, e também que vocês se abram para serem discipulados. Que vocês percebam, poxa, eu preciso disso, eu preciso ter alguém caminhando comigo, isso vai me fortalecer, porque talvez você esteja nessa condição nesse momento, e não há problema nisso, né? Todos nós estamos também nessa condição de certa forma, todos nós precisamos ser discipulados. Talvez você não se perceba preparado hoje para discipular, mas um grande primeiro passo é se colocar à disposição para ser discipulado. Então, se esse é um desejo do seu coração, me procura depois, procura o Renato, quem conhece, procura o Rodrigo, o próprio João, porque é a turma que está comigo aí nessa missão de fazermos um andaraí, né? Engajar na missão de evangelizar e discipular. Amém? Vamos orar para a gente estar encerrando esse momento. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor insiste, Pai, em nos convocar para a Sua grande comissão. O Senhor insiste, Pai, que nós sejamos parte da Tua missão. E, apesar de não merecermos, nos sentimos, Pai, privilegiados em ouvir o Teu chamado, em ouvir a Tua doce voz e ter, Pai, a convicção de que o Senhor conta conosco. Então, a oração que faço, Pai, é clamando para que o Teu Espírito Santo faça com que essas sementes lançadas germinem, cresçam em árvores e árvores frutíferas. Porque isso não é para mim, isso não é para Osíris, isso não é para o Andaraí, mas isso é para o Senhor e para a honra e glória do Seu santo nome. Então, Pai, que cada pessoa que está aqui possa ser direcionada pelo Senhor
acompanhada pelo Senhor e que elas possam realmente, verdadeiramente, se tornar discípulos que fazem novos discípulos. É para isso que estamos aqui, é esse o objetivo final de tudo que estamos realizando e o fazemos, Pai, para honrar e glorificar a Ti. Muito obrigado por tudo, Pai. Esteja recebendo também e cuidando de cada detalhe do culto que iremos prestar a Ti nesse momento. Que possa chegar ao Seu trono com um cheiro suave e que o Senhor possa se alegrar com a adoração de verdadeiros adoradores. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, 5 minutinhos, tá? Para ir ao banheiro, beber a água, porque a gente vai começar o culto. Nós vamos realmente começar o culto na hora, tá? Não vamos enrolar, não. Então é rapidinho, banheiro, água, nós já vamos iniciar.